Queridos, repita comigo assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O texto base é o que está escrito em Josué, o livro de Josué, capítulo de número 24 e o verso de número 15. Vamos ler no 3 juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça por um instante. Bendito Deus, Senhor, nós te adoramos, Pai, de tantas lindas formas nesta noite. Nós já presenciamos os nossos irmãos descendo as águas do batismo. Nós te adoramos com lindos cânticos. Senhor, nós te adoramos com os nossos recursos. E agora chegou a hora de o Senhor continuar a falar conosco através da tua santa e poderosa palavra. Eu sei, Pai, que nós estamos nesta campanha intitulada Minha Família nas Mãos de Deus. E há vários irmãos que estão aqui desde o primeiro domingo desta campanha, declarando, profetizando sobre a casa, sobre a família, acreditando, Pai amado, na resposta divina da tua parte, em prol da casa, em prol da família. Se tem alguém, ó Pai amado, que entrou aqui nesta noite, que veio buscar uma resposta, que esta palavra seja fruto de resposta. Que aquele que entrou aqui abatido, angustiado, triste, aflito, venha ser tocado e renovado pelo poder do teu Espírito Santo. Ó Pai, a Bíblia diz que aonde o Espírito está, ali a liberdade. E eu quero te pedir que enquanto eu ministro esta palavra, o Senhor venha quebrar correntes que impeçam dos teus filhos vivenciarem milagres na casa, na família. Que enquanto eu ministro esta mensagem, o Espírito da verdade vá trabalhando em corações. Eu sei, Pai, que há pessoas que estão aqui, que ainda não entregaram a vida a Ti, ou estão afastadas do Teu caminho. Mas o Teu Espírito Santo tem a liberdade, assim como pela manhã foi uma manhã de aceitação, de entrega, de reconciliação, que agora à noite possa ser da mesma forma, Pai. Vai jogando por terra tudo aquilo que quer impedir dos Teus filhos de viver uma aliança contigo, e que nós possamos verdadeiramente declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que nós possamos, ó Deus, através da Tua palavra, vivenciar frutos de mudança. De mim eu não tenho nada e eu não posso nada porque não sou nada, mas o Teu Espírito que habita em mim pode liberar uma vez mais uma palavra que vai ao coração desta pessoa, para que ela possa caminhar uma semana a mais em Tua presença, Pai. Esteja conosco, é assim que eu oro com os meus irmãos, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Queridos, nós estamos nesta campanha intitulada Minha Família nas Mãos de Deus. E as duas primeiras mensagens que domingos ministramos atrás, foram mensagens que justamente a primeira mudança precisaria acontecer em nós, porque no primeiro domingo, se você se recorda, nós ministramos mudanças que geram frutos. Quem estava aqui, diga amém. Domingo passado nós ministramos sobre o tema limpando a casa. Quem estava aqui, diga amém. E hoje é uma palavra também de uma forma que vai nos trazer para um posicionamento.
para uma decisão, para uma noite de decisão. Repita comigo: hoje é uma noite de decisão. E quando nós lemos o livro de Josué, esse versículo tão conhecido que nós conhecemos pela Bíblia Sagrada, a história ela vai nos contar muito bem a respeito de quem foi Josué. Josué, segundo o texto da Bíblia nos conta, ele foi aquele auxiliar direto de Moisés. Ele foi uma pessoa que serviu com excelência o grande líder, profeta Moisés. E após a morte de Moisés, ele assume a responsabilidade de guiar o povo de Israel até a terra da promessa, de levar aquele povo que estava debaixo de uma promessa. A história vai dizer que Josué vivenciou todos os grandes fatos ocorridos sob a liderança de Moisés, desde a saída do Egito até o Monte Nebo, onde Moisés morre. E é fato nós destacarmos que todo o livro de Josué, e principalmente os primeiros capítulos desse livro, mostra Josué sendo um líder usado por Deus para conquistar a terra prometida. Repita comigo: conquistar a terra prometida. E é fato que quando nós chegamos aqui no capítulo de número 24, aqui o texto da Bíblia, ela vai nos mostrar que é a transição final da liderança de Josué sobre Israel. A terra já havia sido conquistada, e esse momento do capítulo 24, ele é um momento crucial da história do povo. Por quê? Agora Josué, já de idade, já idoso, ele reúne todas as tribos em Siquém para renovar a aliança com Deus. E não só renovar a aliança com Deus, como também reforçar o compromisso daquela nação escolhida de Deus, escolhida por Deus, protegida por Deus, reforçando o seu compromisso de fidelidade ao Senhor. Quando nós olhamos para toda essa história, o livro de Josué, ele vai destacar essa conquista da terra prometida. E aqui no capítulo 24, Josué, ele começa a trazer à memória do povo tudo aquilo que Deus já havia realizado, desde Abraão. E ele destaca algumas coisas importantes do cuidado de Deus e da promessa de Deus que é feita para Abraão, que eles estavam de posse naquele momento. E a grande verdade é uma só: que o Deus que nós servimos, Ele não muda e nem quebra com a sua promessa. Muitas vezes nós mudamos o nosso caminho, mas repita comigo: a promessa de Deus permanece de pé. Talvez possa ser que haja alguém nesta noite aqui, que você já quer abrir a mão dessa situação que você tem vivido no teu casamento. Talvez você queira abrir a mão dessa situação que você tem vivido no relacionamento com teu filho, com tua filha, com teu pai, com a tua mãe, achando que não há mais solução, achando que não há mais jeito. Mas a grande verdade profética que eu quero liberar deste altar é uma só: o Deus que faz promessa, Ele permanece fiel para cumpri-la. Se você crê e você já declarou que a tua casa vai servir ao Senhor, e você está debaixo de uma promessa de Deus, continue adorando, continue exaltando, erga a tua voz, erga a tua cabeça,
porque o Deus que prometeu, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Eu não tenho dúvidas disso. Mas o capítulo 24 de Josué, ele começa a lembrar coisas do passado que Deus havia feito. E eu parei um pouquinho para pensar sobre isso, sobre voltar um pouco ao passado. Porque o passado, ele revela muitas coisas para nós de quem Deus é. Até porque ninguém está aqui por aquilo que Deus pode fazer por você. Porque Deus não faz barganha. Ah, se eu adorar a Deus, Deus tem que me curar. Se eu buscar e fizer a campanha, Deus é obrigado a salvar. Se eu devolver o meu dízimo, Deus é obrigado a me abençoar. Não, não, você não está aqui por aquilo que Deus faz. Mas você está aqui por aquilo que Deus é. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, repita comigo, Ele continua sendo Deus. Dá um dó maior aí, lembra daquele louvor? Minha fé não está nada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar. Dele vem, se o haver, somente Deus, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não é, continua sendo Deus. A grande verdade é, gente, olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim: muitas vezes nós temos memória curta. Josué estava trazendo aqui para o povo o seguinte, olha que interessante. Vocês lembram o cuidado que Deus já teve com vocês? Vocês lembram de tudo que Deus já fez com vocês, desde lá de Abraão? Deus abençoou Abraão, a Isaac, a Jacó, as tribos se formaram, vocês foram cativos para o Egito, mas eu, Deus, fiz a separação de vocês lá no Egito, eu tirei vocês daquela escuridão e coloquei vocês agora nessa terra. E muitas vezes a gente tem memória curta. Não é o que você está vivendo hoje na tua família que vai pautar o final da tua história familiar. Mas se hoje você entender que o mesmo Deus que cuidou de você até hoje vai continuar cuidando da tua casa, da tua família, das tuas coisas, você vai começar a se posicionar e declarar que você e a sua casa servirá ao Senhor. Então Josué, ele começa a falar isso com o povo, fala: gente, o local que eu trouxe vocês aqui é um local profético, porque Josué estava em Siquém, e Siquém tinha um significado poderoso. Por quê? Repita comigo: foi em Siquém onde Deus fez promessas a Abraão. Foi em Siquém onde Deus fez promessas a Abraão. E deixa eu perguntar-vos: Deus cumpriu com a promessa? Sim ou não? Porque o nosso Deus é um Deus de promessa. Aquele local que Josué convidou o povo para trazer à memória dele, foi justamente para relembrar desde as promessas que Deus havia feito a Abraão. Em Siquém também diz o texto lá em Gênesis capítulo 35, depois você pode ler, que Jacó purificou sua casa dos ídolos. Josué então, ele traz à memória do povo que desde Abraão até a libertação e a posse da terra, o objetivo final
era lembrar que a bênção de Deus, que eles estavam ali na posse, vinha diretamente de uma questão. Qual questão? Repita comigo: obediência. E é nessa hora quando ele começa a fazer um paralelo, e ele começa a dizer: ó, mesmo Deus fazendo tudo o que fez, os pais de Abraão adoravam outros deuses. Muitos dos pais de vocês na terra que nós habitamos também escolheram e decidiram adorar os outros deuses que haviam nessa terra. Mas hoje eu estou aqui falando com vocês, ó povo de Israel, que é um dia de decisão, que é um dia onde eu vou desafiar vocês a se posicionarem. E é nesta hora que depois que ele faz essas lembranças, que depois que ele faz esses paralelos, que outros deuses eram adorados, ele olha para o povo e declara para o povo: se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, mas hoje vocês precisarão escolher a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir os deuses que os vossos pais serviram, além do rio, ou não. A decisão, repita comigo, a decisão está nas nossas mãos. Ele chama a atenção do povo, mas fala: a decisão está nas mãos de vocês. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês: eu já decidi, eu já me posicionei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se posicionar é algo que cabe a todos nós, porque a decisão